A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. Para nós sempre é um prazer da parte de Deus poder estar aqui comunicando a palavra de Deus ao seu coração. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, porque estar convosco se torna para nós um privilégio muito grande, e eu sei que cada um que acompanha o programa Reflexão Bíblica tem recebido da parte de Deus mensagens que têm abençoado a sua vida e abençoado a vida da sua família. Eu quero, nessa oportunidade, exaltar ao meu Senhor Jesus pela tão grande salvação que Ele tem nos dado, e nós temos o maior prazer de servi-lo, porque compreendemos o plano da salvação. A nossa gratidão também aos nossos queridos irmãos que sempre oram por nós e pedem a Deus uma palavra ao seu coração. A nossa gratidão também ao nosso pastor presidente por essa grande oportunidade que o servo de Deus tem nos dado de poder estar cooperando na obra de Deus. Caro telespectador, eu gostaria de, neste dia, refletir convosco sobre o tema o erro da mulher de Ló. Para tanto, eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículos 30 ao 32, que diz assim a palavra de Deus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Confiemos que servir a Deus é uma das maiores dádivas que um homem pode ter na sua vida. Eu escolhi esse tema e o personagem, a mulher de Ló, para que nós refletíssemos sobre o erro que esta mulher cometeu em não confiar em Deus. A palavra de Deus, ela é muito enfática em apresentar para nós os acertos e os erros dos homens de Deus, que traz para nós alguns exemplos positivos e exemplos negativos, que estes exemplos tornam para nós exemplos para que nós não caiamos nos mesmos erros que alguns caíram. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Corinto, no capítulo de número 10, quando ele trata ali dos erros que foram cometidos pela nação de Israel, ele diz que nós não deveríamos tentar a Cristo como os israelitas tentaram, e que eles se prostituíram, eles murmuraram, conspiraram contra Deus, e o apóstolo diz que tudo aquilo que está escrito, estava escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos dias, para que nós não caiamos nos mesmos erros que aqueles servos de Deus caíram. No texto em apreço, no versículo de número 32, Jesus, ele alerta os discípulos a lembrarem da mulher de Ló, como um exemplo que esta mulher deixou, que essa mulher passou para gerações, que uma falta de confiança em Deus, no momento que ela olha para trás, apesar de ser advertida pelos anjos para que não fizesse isso. Jesus usa esse texto, essa narrativa que está lá em Gênesis, capítulo de número 19, versículo 15 em diante, até o 26, ali esse texto citado narra a história de uma mulher que seu principal erro foi
não confiar no cuidado de Deus. Observe que eu disse que ela não confiou no cuidado de Deus. No versículo de número 30, Jesus dá leitura em apreço, Jesus diz assim: assim será que, no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Jesus estava falando aqui da vinda do seu reino, no capítulo 17 de São Lucas, na leitura que acabamos de fazer. E Jesus mostra a urgência que se tem que ter aqueles que aceitaram o desafio de esperar pelo reino de Deus. Jesus disse aqui que quem está trilhando o caminho do reino, ele não pode voltar, ele não pode olhar para trás. E aí Jesus usa o exemplo dessa mulher e diz aos seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus traz esse exemplo para dizer aos discípulos que olhar para trás, que deixar de confiar em Deus, na sua palavra, de assumir o seu compromisso de andar para o reino dos céus, pode-se ter prejuízos. E Jesus, então, ele lança o exemplo para os seus discípulos e recomenda que eles estejam olhando para a mulher de Ló. Lembrem da mulher de Ló, que essa mulher olhou para trás e isso lhe constituiu um erro muito grave. E Jesus, então, ele passa a tratar aqui na nossa leitura, que nós estamos tomando como base para essa pequena reflexão, é que é perigoso demais cometer esse erro que esta mulher cometeu de olhar para trás. Quando chegou a hora de deixar Sodoma para trás, a mulher de Ló mostrou que era profundamente atraída pelas coisas que aconteciam ali. Havia um imã, um magnetismo, uma força atratora que puxava aquela mulher para o estilo de vida que aqueles homens de Sodoma viviam. O coração da mulher de Ló estava na cidade dela, estava nos bens materiais. Que Deus nos ajude, que os nossos corações não estejam nas coisas deste mundo, em casas, em carros, em conquistas, mas que o nosso coração esteja voltado ao alto, para Deus, pois no grande dia do Senhor, nós não vamos levar nada deste mundo. A esposa de Ló, como é conhecida na Bíblia, a mulher de Ló, virou-se para olhar a cidade de Gomorra, que estava em chamas, apesar dela ter sido advertida pelos anjos: escapem pela vossa vida, não olhem para trás. Mas ela estava apegada ao passado. Ela não estava preparada para abandonar o passado completamente. As orgias de Sodoma e Gomorra, a beleza daquela cidade, a riqueza daquela cidade, as campinas daquela cidade, fizeram com que a mulher de Ló, ela cometesse um erro na sua vida, que foi olhar para tudo isso em vez de fitar os seus olhos na providência divina, que foi de tirar tanto ela, o seu marido, os seus filhos, daquela cidade que estava sendo agora alvo da ira divina, do juízo divino. Mas aquela mulher, ela cometeu esse erro. E Jesus, então, quando vai tratar sobre o assunto, que nós não podemos voltar os nossos olhos atrás, aqueles que estão andando para o reino de Deus, aqueles que estão procurando viver o reino de Deus, aqueles que estão caminhando para o céu, eles não podem olhar para trás. As coisas velhas, diz o apóstolo Paulo, passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus, então, quando ele fala com seus discípulos, ele diz: não tornem a olhar para trás. Aí ele
separa, ele sublinha essa mensagem e diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, durante a fuga, quando ela resolve olhar para trás, ela ficou petrificada. Ela ficou como a estátua de sal, foi transformada em uma estátua de sal. A gente vê isso aí em Gênesis, no capítulo 19, e o versículo de número 26. A falta de confiança desta mulher na palavra de Deus que fora proferida pelos anjos, que eles deveriam escapar pela sua vida. Essa falta de confiança e de compromisso com Deus tem levado não só a mulher de Ló, mas a muitos a se tornarem inertes, paralisados, verdadeiras estátuas, sem sensibilidade espiritual, pessoas materialistas. Eu estou agora aqui trazendo uma mensagem comparativa. Eu quero comparar o que aconteceu com a mulher de Ló com algumas pessoas que se tornaram inertes, se tornaram materialistas, se tornaram sem sensibilidade. Pois o anjo tinha dito para Ló, para a mulher dele, para seus filhos, que Deus iria julgar Sodoma e Gomorra. Mas ela, com seu coração voltado ao materialismo e não às coisas espirituais, não às verdades divinas e celestiais, aquela mulher deixa de olhar para a providência divina, para o que Deus estava provendo para a sua vida, para a vida da sua família, para simplesmente o seu coração voltar-se para aquela cidade em chamas, e aquilo foi muito forte. Deus não aceitou a atitude daquela mulher e a transformou, a petrificou em uma estátua de sal. Comparando essa atitude da mulher de Ló, a atitude, por exemplo, de Raabe, que foi uma mulher gentia, que vivia em Jericó durante a conquista da terra de Canaã, que foi conquistada pelos judeus. Quando Josué enviou os espias para olharem a terra, Raabe, ela escondeu os espias e mais tarde os ajudou a escapar dos guardas de Jericó. A atitude de confiança de Raabe levou os espias a prometerem que nenhum mal lhe aconteceria, nem a ela e nem a sua família, quando os israelitas tomassem a cidade de Jericó. Isso a gente vê lá em Josué capítulo 2, muito conhecida essa história. Mas eu quero comparar Raabe com a mulher de Ló. Veja que Raabe teve fé no Deus de Israel, na certeza de que Deus daria aquela cidade ao seu povo. Ela agiu para proteger os espias enviados por Josué. Raabe foi justificada e foi constituída na linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 1 e o versículo 5, Mateus lembra isso, que a atitude de confiança de Raabe levou ela a ser incluída na linhagem do Salvador. É uma grande mulher que consta como uma heroína da fé. Aos Hebreus, no capítulo de número 11, eu gosto muito dessa expressão, aos Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 31, diz que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Detalhe, não pereceu com os incrédulos, mas acolheu em paz os espias. O que é a confiança em Deus? Senão a disposição espiritual de se entregar a Ele, sem quaisquer reserva, aos seus cuidados, sabendo que Ele tudo fará para que em nossas vidas a sua glória seja plenamente exaltada. Amigo que nos assiste, saiba que o cuidado que Deus tem com os problemas de cada um dos seus filhos é uma verdade enfatizada através da palavra de Deus. Todos os nossos temores, os cuidados e preocupações devem
prontamente serem lançados sobre o Senhor da nossa vida. Me permita citar alguns textos bíblicos para desfrutarmos dessa verdade. O salmista Davi, por exemplo, ele diz no Salmo de número 27 e o verso 10, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Isso é confiança em Deus. Ele mesmo ainda cita no capítulo de número 37, o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O capítulo 40, ou o Salmo de número 40, e o verso 17, está escrito, mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio. Está escrito aí na palavra de Deus. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Ele diz mais, não te detenhas, ó Deus, ó meu Deus, o Deus da minha vida. Ainda ele diz no Salmo de número 55, o verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Foi essa confiança que faltou na mulher de Ló. Observe que comparamos a falta de confiança dela com a fé e a confiança de Raabe. Diz a Bíblia que Raabe não pereceu porque ela confiou no que Deus tinha dito. Porém, a mulher de Ló, ela perdeu a oportunidade de salvar a sua vida, de ter uma vida voltada a Deus, de ter uma vida triunfante, porque não foi uma mulher que confiou em Deus. Mas ali ficou petrificada, ficou inerte. E a história conta sobre uma mulher que o seu nome não aparece, porque o seu exemplo foi negativo, porque o seu coração no seu coração ela olhou para trás. E isso Jesus diz no texto que nós estamos analisando. Jesus diz o seguinte, não olhes para trás. E Jesus também disse aos discípulos, falando do ministério, ele diz o seguinte, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Jesus, nosso Deus, ele reprova qualquer homem, qualquer mulher, que no exercício da fé cristã, ele se prenda às coisas deste mundo e deixe de olhar para aquele que salvou a sua vida, para aquele que deu a vida para nos salvar e está olhando para as coisas deste mundo. O exemplo negativo da mulher de Ló, ainda hoje, ele pode ser citado porque Jesus disse, lembrai-vos, é uma advertência, eu estou advertindo a vocês, o que aconteceu com aquela mulher pode exatamente acontecer com qualquer um que tirar os olhos do reino de Deus, das coisas espirituais e acabar olhando para este mundo que cada dia se torna um mundo mais cheio de mal, um mundo cheio de pecado. E como eu citei, quando o apóstolo Paulo diz à igreja em Coríntios que o que estava escrito sobre os erros, sobre a falha de Israel, de terem se prostituído, de terem murmurado, conspirado contra Deus, tudo aquilo, ele disse, está escrito para aviso nosso. Caro telespectador, eu quero dirigir uma palavra de Deus ao seu coração neste momento. A Bíblia, ela nos adverte, aos Hebreus, no capítulo número 12, o escritor, ele diz o seguinte, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você foi chamado por Deus para a salvação. Você foi chamado por Deus para servi-lo. Você foi chamado por Deus para trilhar um caminho de bênção e de vitória. Mas você está olhando para trás. Você está como a mulher de Ló, inerte,
parado, olhando as coisas desta vida com um coração saudoso, querendo participar dessas coisas do mundo e participar das bênçãos de Deus. Não podemos. A Bíblia diz que não pode o homem servir a dois senhores. Ou ele passa a amar um e a odiar o outro, ou isso não pode ser junto. O homem não pode servir a dois senhores juntos, a Deus e a Mamon. E eu quero te convidar nessa reflexão para nós analisarmos o erro da mulher de Ló, de olhar para trás, ainda que advertida pelo anjo, escapem pela sua vida, não olhem para trás. O Senhor Jesus, na programação hoje da Rede Brasil, Ele está indo ao teu coração. Eu percebo que o Espírito Santo está levando essa mensagem à tua vida, ao teu lar, à tua família, que é hora de olhar para cima, porque esse céu vai abrir, a última trombeta vai tocar, e o Espírito Santo, autorizado pelo divino Deus, ajuntará dos quatro cantos da terra todos aqueles que estão olhando firmemente para Jesus, que abandonaram este mundo, que deixaram as coisas que não agradam a Deus para trás, mas estão trilhando o caminho da vida. Eu quero te convidar a fazer parte da fileira daqueles que estão decididos a ir à frente e não olhar para trás. Eu te convido a fazer parte da fileira daqueles que estão confiantes na palavra de Deus, daqueles que estão certos que o melhor é servir a Deus. Meu caro ouvinte, assistente desse programa, o Espírito Santo, ele te prende aí no lugar que você está para te dizer, não é hora de olhar para trás, é hora de olhar para Jesus. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que estão olhando para Cristo, olhando para a sua palavra, estão percebendo que o dia final está para acontecer. Que o arrebatamento dessa igreja está às portas. Não é hora de vacilar. Não é hora de se prender às coisas deste mundo. Não é tempo de perder tempo com o que não agrada a Deus. É hora de dizer, Senhor, eu estou preparado. Eu estou aqui, Senhor, ouvindo a mensagem que foi trazida por Ti e eu tenho um caminho a seguir. O anjo disse, corram para Zoar, subam ao monte e escapem pela vossa vida. Salve a vida de vocês. Não permitam ser destruídos como os moradores de Sodoma e Gomorra que estão colhendo o preço de viverem longe da vontade de Deus. Ah, mas aquela mulher, o seu coração estava preso nas orgias, estava preso na beleza de Gomorra, as grandes campinas. Observem que no capítulo 19, versículo 16, o anjo balança Ló e disse, você não vai ficar aqui. Ló não queria deixar aquela cidade, a mulher de Ló estava presa a tudo quanto não agradava a Deus naquela cidade. Mas Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos o erro que ela cometeu e o erro dela de olhar para aquela cidade e desejar viver ali novamente, abandonando o plano da salvação. O plano da salvação de Deus para Ló e a sua família era escape pela sua vida. Mas aquela mulher, ela a abandona. E Jesus disse no versículo 31, olhando para trás, não devemos cometer o mesmo erro que aquela mulher cometeu. E Jesus disse, e isso ficou para todas as gerações, essa advertência, não só para os discípulos, mas para todas as gerações, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu gostaria muito que essa mensagem, ela esteja como foi o objetivo de Jesus para os seus discípulos, lhe abalando, lhe sacudindo, lhe dizendo, muda o teu olhar. Não é hora de olhar para trás, é hora de avançar.
Mas você pode dizer, pregador, eu estou sem força. Eu estou olhando para trás porque o mundo está me atraindo. Eu estou como a mulher de Ló, parece que um imã estava lhe atraindo. Mas eu quero te dizer, através da programação da Rede Brasil, se você entregar a tua vida a Jesus, se você procurar ter uma vida de oração, se você procurar ter uma vida de santidade, se você procurar ter uma vida de compromisso com Deus, se você procurar ter uma vida de confiança, este mundo não vai te atrair. Você não será atraído pelas coisas desta vida, mas você será atraído pelas coisas divinas e espirituais. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos advertiu, lembrai-vos do erro da mulher de Ló. Não olhem para trás, olhem para mim, autor e consumador da vossa fé. Oh, eu estou orando a Deus enquanto prego. Eu estou orando a Deus enquanto o Espírito Santo nos usa como um canal de bênção para a tua vida. Ele vai te ajudar, meu filho. Ele vai te ajudar, minha filha. Ele vai te ajudar, caro telespectador, a não olhar para as coisas deste mundo, porque elas passam. E Jesus está usando a palavra nessa programação e está dizendo para você, tudo se fez novo. Não olhe mais para as coisas que passaram. Olhe para Jesus. Eu gostaria muito de abençoar também a sua vida com uma oração. Enquanto ministramos sobre você a palavra de Deus, nós temos convicções de que o Senhor, Ele pode fazer que você lembre da advertência de Jesus. Olhem, lembrai-vos da mulher de Ló, para que nós não cometamos o mesmo erro que ela cometeu de olhar para trás. Me permita encher a tua vida de bênção enquanto eu oro por você. Pode curvar a sua cabeça se você está em um momento que pode fazer isso, mas se não, com seu pensamento, nós estaremos atingindo a sua vida com esta oração. Pai bendito que estás no céu, eu quero te agradecer, porque essa programação, Senhor, ela tem nos colocado diante de Ti. E nós meditamos neste momento sobre o erro da mulher de Ló, de olhar para trás, de não confiar em Ti, se tornou inerte, se tornou em uma estátua de sal. Mas eu quero te pedir, Senhor, por cada telespectador que está ouvindo essa programação, que está assistindo essa programação, para que a Tua bênção esteja sobre eles, para que aqueles que já Te servem, que eles jamais, Senhor, voltem-se atrás, olhem para este mundo, mas que o seu olhar esteja posto em Ti, e assim, Senhor, recebam da Tua graça e da Tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.